Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anselmo Raiders, eu sou professor de geografia há um bom tempo, já algumas décadas aí, e dentre vários assuntos que me interessam, se destaca o da geopolítica, né? A geopolítica se trata basicamente de uma análise das relações de poder entre estados. Basicamente, mas não somente. É possível, por exemplo, se pegar vários outros assuntos e ver os impactos disso nas configurações de poder entre os países, entre os governos, entre entidades não governamentais, mas com a relação, enfocando a sua relação com o território, com a administração do território, como o poder em função do domínio territorial é estabelecido. E, no caso, a migração ou as migrações internacionais, e em especial o drama dos refugiados, aquelas pessoas, milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas que estão fugindo de regimes despóticos, de ditaduras que os oprimem, seja por razões de disputas territoriais, étnicas, religiosas, etc., ou por razões mais estritamente econômicas, tu tem uma grande massa migratória em várias áreas do globo, né? Então, agora nós vamos fazer aqui um compartilhamento de tela para observar melhor isto em termos globais. Pois bem, a migração e os refugiados, eles estão relacionados à questão da segurança, tá? Mesmo que para os migrantes se trate de uma questão de sobrevivência, para os estados que os recebem, o tema, a pauta da segurança sempre está em destaque, né? As fronteiras entre os países são áreas sensíveis e muitas vezes por ali não migram só pessoas que realmente precisam ou tentam uma vida melhor para si e para seus familiares. Existe uma minoria, mas pode ter uma minoria cujo objetivo seja a desestabilização dos regimes, dos governos, dos países que os recebem, né? E isso muitas vezes pode ser insuflado por países ou governos rivais daqueles para onde essa massa se desloca. Então, existe a necessidade de uma triagem, existe a necessidade de uma avaliação de órgãos dos governos dos países que estão recebendo essa massa de imigrantes. Isso não é uma tarefa simples, porque se trata de dezenas de milhões de pessoas, cerca de 80 milhões de refugiados no planeta, tá? Também os serviços sociais e o abastecimento de recursos para essa população não é tão simples assim. A maioria deles chega antes em países em desenvolvimento, países fronteiriços das suas regiões, em conflito das suas regiões críticas. Antes de chegar, por exemplo, nas áreas mais ricas do planeta, que seria o seu destino, o seu objetivo final, esses imigrantes, muitos desses imigrantes na condição de refugiados, de foragidos de regimes opressores ou de situações críticas, eles passam por países que não têm as melhores condições do mundo para recebê-los. E quando chegam nesses lugares, por exemplo, muitos sírios que chegam na Turquia, muitos centro-americanos que chegam no México, muitos venezuelanos que chegam na Colômbia, no Brasil, eles são hostilizados. Não por todos, evidentemente, às vezes apenas por uma minoria, mas uma minoria significativa em termos absolutos, né? Por exemplo, tu pode ter um país com 80 milhões de pessoas, mas tu tem 1 milhão que é refratário, que não é favorável a essa migração, isso aí gera um problema sério em termos de choque cultural, xenofobia, pavor, medo do que é estrangeiro, né, nojo, ódio, e que redunda muitas vezes no crescimento de partidos de colorações fascistas ou até nazistas, dependendo do país aonde esses migrantes vão chegar. Aqui eu vou botar um pequeno trecho de um filme, um trecho de um noticiário da DW, a agência de notícias alemã, sobre o que aconteceu essa semana no México com migrantes vindo, refugiados vindo aí da América Central, países caribenhos como Haiti, Cuba, ou países da América Central continental como Honduras, Guatemala, El Salvador, só para se ter uma ideia do que está acontecendo por lá.
Ya corrió sangre, ya han hecho todo por parar esta caravana, que no violenten, que no busquen la violencia o enfrentamientos, ya que esta caravana ha venido en paz. Como vocês podem ver, é uma situação dramática, né? Vocês podem achar centenas de filmes como esse, fotos muito mais tristes do que isso, né? Mas é sempre bom a gente relacionar isso aos números e à frequência que tem ocorrido no mundo para ter uma noção, uma dimensão do que está por vir se nada for feito em termos globais. E quando eu digo nada for feito, ensejando que algo deva ser feito, obviamente que deve ser um acordo global de dimensões assim tão significativas quanto os que têm ocorrido em relação às questões ambientais, sobre o aquecimento global, ou acordos de paz envolvendo territórios em conflito, né? Porque essa situação, mesmo que tu seja um cara extremamente egoísta, não se preocupe, não tem empatia com a dor alheia, com o próximo, isso vai te afetar, entendeu? Vai chegar um momento que a disputa territorial, a disputa por recursos, ela vai se intensificar. E não se trata apenas de ter um lado ou outro, se trata de racionalizar o processo de adequação dessas populações e até de absorção delas numa estrutura produtiva que torne essas pessoas úteis para si e também para os territórios, os estados-nação que os estão acolhendo, né? Aqui alguns dados da ONU em relação a 2021, são 82 milhões e 400 mil refugiados no mundo, tá? Desses, em função da pandemia, tem 1,5 milhão, né, que foram adicionados. Esse total aí é maior do que de muitos países populosos do globo, como a Tailândia, né, com mais de 66 milhões de habitantes. Desses mais de 82 milhões, 48 milhões são deslocados internamente, dentro dos territórios de países em situação vulnerável, ou que tiveram regiões em estado vulnerável, seja por conflitos internos, seja por cataclismos ambientais, seja por perda de produtividade agrícola, seja por estagnação ou recessão econômica em função da pandemia ou outra crise. E, por exemplo, isso não está longe da gente aqui no Brasil. Pega o caso da Colômbia, nosso vizinho no norte da América do Sul, né? Eles têm internamente mais de 1,5 milhão de refugiados venezuelanos. A Venezuela, vocês sabem, depois que ela passou a estatizar intensamente a economia e deturpar seus princípios constitucionais em direção ao regime despótico, cada vez mais a economia deles foi afundando, afundando. Também some-se a isso as crises internacionais envolvendo a redução da importação de petróleo venezuelano, principalmente pelo seu principal parceiro comercial, que era os Estados Unidos da América. Isso fez, então, com que a Venezuela afundasse cada vez mais no caos da economia. E a má gerência pela sua cúpula política, militar, hoje em dia sobre as mãos, nas mãos de Nicolás Maduro, né? Então, a Colômbia, um país de mais fácil acesso para os venezuelanos e com uma economia mais próspera do que, por exemplo, a Guiana, e mais fácil de migrar do que, por exemplo, ao Brasil, que tem que atravessar a selva amazônica, tem aí um grande número de refugiados. A Síria, país do Oriente Médio, em conflito interno há cerca de 10 anos, né, com dezenas, centenas de milhares de refugiados, e lembrando que a maior parte desses refugiados, eles chegam primeiro em países em desenvolvimento. Não são, por exemplo, eles não chegam direto nos Estados Unidos, eles não chegam direto na França, na Alemanha, no Reino Unido, na Suécia, né, na Noruega. Eles acabam chegando, por exemplo, em países como México, como Turquia, né, países que estão mais próximos deles num primeiro momento.
E isso acaba gerando vários conflitos, porque são países que não têm tantos recursos quanto os países de ponta na economia global. Lembrando aqui que 86% desses refugiados eles provêm basicamente da Síria, da Venezuela, do Afeganistão. Esse número do Afeganistão tende a aumentar, né, em função da retirada das tropas americanas do Afeganistão e a instabilidade que o país vem sofrendo por ser pelo poder ter sido retomado pelo Talibã, grupo fundamentalista islâmico que oprime parte da população, principalmente aqueles de não etnia pashtun, que é a etnia predominante do Talibã. Então, a situação do Afeganistão tende a se tornar mais instável e gerar mais refugiados. Futuramente, esse índice aí pode aumentar. O Sudão do Sul, país da África Oriental que teve em guerra com o Sudão durante bastante tempo. Myanmar, que é um país ali do sul da Ásia, onde tem um regime ditatorial que oprime grande parte da sua população e gera refugiados para países vizinhos. Só para lembrar que a Turquia, que é um país ali da região do Oriente Médio, não árabe, porém muçulmano, recebe boa parte desses migrantes na condição de refugiados no seu território, o que instabiliza cada vez mais a sua política interna, dando pano para manga para governos mais nacionalistas, xenófobos, contrários à migração. Aqui alguns dados, né? 48 milhões de pessoas em 2020 correspondia à condição de refugiados dentro do próprio país. Legal? 20,7 milhões externamente, 5,7 milhões só em relação à Palestina, ou seja, território disputado internamente dentro de Israel, que alguns árabes, boa parte dos árabes considera como sua pátria, e o Estado de Israel não tem esse reconhecimento. Tá? 4,1 milhão pedindo asilo, ou seja, vistos nos países que desejam ser alocados na condição de refugiado político. Né? Só de venezuelanos nós temos quase 4 milhões no exterior, ou seja, uma situação bastante crítica em termos globais. Né? 82,4 milhões é o total de pessoas que se deslocaram por perseguições, conflitos, violência, violações dos direitos humanos no mundo. Tá legal? Para pensar na dimensão dessa cifra aí. Aqui nesse gráfico bastante rico e detalhado, né, nós temos 70 anos de refugiados. Observe aqui no topo, isso no período de 2015 até 2020, tá? Um pouco defasado, portanto, a Venezuela no topo, comandando o maior número, levando o maior número de refugiados no mundo, seguido de perto pela Síria. Não, a Síria tem mais, mas a Venezuela estava com índice crescente. E outros países e outros territórios, como a Palestina, Iraque, mais estabilizado por causa da perenidade, da duração do governo pró-americano instaurado no Iraque, né? O Afeganistão também em decréscimo em função dos 20 anos que os Estados Unidos se sediaram no território afegão. Claro que, no caso do Afeganistão, agora, esse índice aqui tende a aumentar novamente, né? Mas veja aqui que os países com maior instabilidade política, que era o caso da Venezuela e da Síria, com índices ascendentes no número de refugiados. Aqui, só para lembrar as principais áreas de destino, né? Em 5 anos aqui, regiões como América do Norte, Europa e Oceania receberam, dentro da legalidade, ou seja, de imigrantes legais, né? Mais de 1 milhão para a América do Norte, cerca de 800 mil para a Europa e 200 mil para a Oceania, que aqui leia-se principalmente a Austrália. Tá? Isso num prazo de 5 anos. E as principais regiões de saída, em ordem crescente, seriam a América Latina e Caribe, tá? 400 mil, a África com 700 mil, e a Ásia, principalmente a Ásia Meridional, com 1 milhão e 100 mil pessoas, em 5 anos. Em função da recessão global de 2020, por causa da crise da pandemia, alguns países estagnaram economicamente, e a recessão tem sido profunda em várias regiões do globo, e a recuperação lenta,
Porém, aqueles países que saíram na frente na vacinação e nas restrições e isolamento da população, chamado lockdown, rejeitado em países como o Brasil por certos grupos políticos, né? E também em outros países do mundo, como o próprio Estados Unidos, tem um grande número de pessoas que faz parte do movimento anti-vacina e tal, e também são contra o distanciamento social, o distanciamento social mais rígido, mais rigoroso, que não pode sair de casa, a não ser com certas permissões específicas, como, por exemplo, ir na farmácia, comprar medicamento ou comprar mantimentos para sua casa. A recuperação tem sido lenta, entendeu? O número de contaminados ainda é alto, tem lugares do mundo como a Rússia que tem sido crescente, né? Na Ucrânia também, devido à baixíssima taxa de vacinados, de imunização. Mas aqueles países que até pelos seus próprios regimes mais autoritários, que conseguiram conter a pandemia, conter a disseminação do vírus de modo mais acirrado, eles saíram na frente na recuperação econômica. E é o caso, obviamente, da China aqui, né, que apresenta a maior taxa de recuperação da sua economia. Legal? E justamente por essa condição, por essa recuperação, é um país que tende a receber mais imigrantes, tá? E principalmente de países aqui como a Myanmar, né, antiga Birmânia, Tailândia, Vietnã, Malásia, né, Indonésia, Filipinas, são países cujas populações migram aqui para chamadas zonas econômicas especiais, áreas industrializadas em crescimento industrial no sudeste e leste da China. Também tem outros na condição de refugiados, fugindo dos seus países, como é o caso aqui do Vietnã, né, e principalmente da Coreia do Norte. E internamente a China promove um grande povoamento, né, principalmente aqui para o oeste, em regiões como o Tibete e o Xinjiang, que é dominada por uma maioria de origem turca, não da Turquia, mas dos povos turcos da Ásia Central, né, e, portanto, muçulmana. E é do interesse da China ocupar com chineses de etnia majoritária na China, que é a etnia Han, ou seja, que segue mais a política do próprio governo chinês, ocupar essa região aqui do Xinjiang. Então, existe muito deslocamento interno dentro da China, aí de migração mesmo, nada a ver com refugiado, promovido pelo próprio regime. Lembrando aqui que nos anos 80 e anos 90 e início dos anos 2000, a China teve um crescimento econômico estrondoso, né? A gente fala muito da nova tecnologia, da tecnologia de ponta dos países asiáticos, mas lembrando que o que gera mais emprego é a indústria intensiva de mão de obra, dentre elas, né, a indústria da construção civil. Então, as zonas econômicas especiais são áreas onde as cidades crescem muito, absorvem muita mão de obra, legal? E aqui embaixo uma foto emblemática de um grupo de imigrantes ilegais tentando entrar em Hong Kong nos anos 80, antes de Hong Kong ter sido devolvido à China pelo Reino Unido, tá legal? E mesmo hoje, já com todas essas zonas integradas no território e tal, entre elas Hong Kong, Macau, etc., a China ainda adota restrições à migração interna. Ela promove migrações, mas não é de livre acesso sair de uma área rural da China e ir para outra. Mesmo porque, se isso ocorresse, o desenvolvimento ordenado que eles têm das suas cidades seria inviável, né? Nós teríamos favelização, com certeza, nas grandes metrópoles chinesas. Se não há, é porque há controle. Vamos lembrar o dano que causou a pandemia, a migração global e a situação dos refugiados, né? Que nada mais nada menos que 164 países fecharam fronteiras em 2020. Desses, 99 não abriram exceções para pedidos de asilos políticos. E de 2019 a 2020, isso levou a uma queda de 45% da concessão de asilos políticos, né? Que são mais de 1 milhão, são cerca de 1 milhão e 100 mil pedidos por ano. Tá? Lembrando que desses imigrantes, na condição de refugiados, 30% são crianças. Recomendo a vocês aqui um filme, uma série, uma minissérie que eu assisti no Netflix, muito boa, chamada Apátrida, né? Stateless,
que fala sobre os campos de concentração na Austrália. Campos de concentração, vamos definir o que são, tá? São campos onde se absorve os refugiados e imigrantes que pedem vistos e na condição de asilo político para dentro da Austrália. Então, a Austrália faz ali uma triagem, fazia. Depois, esses campos foram deslocados para outros países, ou seja, antes de entrar na Austrália, se faz essa triagem nos países de origem desses refugiados. Mas, até pouco tempo atrás, isso era feito dentro da Austrália, o que gerava bastante críticas, porque é campo de concentração, né, cara? Mesmo que seja com mais conforto, que não seja no sentido de como era no caso do nazismo europeu, né, o nazismo na Europa, mas eram campos onde a população ficava concentrada. E não é de se estranhar, não é de se surpreender que não ocorram, que ocorram injustiças nesse processo, né? E daí essa minissérie é baseada em fatos, uma história verídica que chamou a atenção por uma australiana, uma que se fez passar na história contada na minissérie, uma australiana que se fez passar por uma imigrante alemã ficou detida ali. E ela tinha problemas psiquiátricos. Justamente por se tratar de uma pessoa da Austrália, isso gerou uma comoção nacional, um escândalo que serviu para apontar essa política como fracassada, né? Mas vários problemas já ocorriam com os imigrantes de outras nações, mas que, em função até da nacionalidade, não chamavam tanta atenção, mas os movimentos de direitos humanos bateram forte e esse tipo de administração interna na Austrália foi repensada. É uma série muito comovente, tá? Eu recomendo ela, eu não entrei em detalhes aqui, mas tem cenas chocantes. E é interessante ver essa face humana, né? Porque quando a gente fala de números, gráfico, mostra gráficos, mapas, a gente não absorve o que é realmente isso que está acontecendo em termos globais e tende a se intensificar. Legal? É interessante essa série porque eles pegam também o ponto de vista do cara que trabalha lá, do guarda, do policial, do burocrata, mostrando outros pontos de vista. E é claro que no meio disso tudo tem gente que é sádica, né, que gosta de tortura, que gosta de opressão, mas tem aqueles que sofrem, se condoem com aqueles que eles estão oprimindo por questão de lei, por questão de processo administrativo, mas que não gostariam, não queriam estar naquele papel, né? Então, é uma série que eu recomendo mesmo. É muito boa, muito sensível e bastante tocante. Como se não bastasse tudo isso, né, tem governos que ainda aproveitam a crise migratória para tirar uma casquinha e diminuir o poder de seus rivais, de seus inimigos. Esse vídeo aqui que eu vou passar para vocês é na fronteira entre a Bielorrússia, mais conhecida como Belarus, né, país que pertenceu à antiga União Soviética e que tem ligações muito próximas com Moscou, né, a capital é Minsk, o presidente se chama Alexander Lukashenko, acusado de fraudar as últimas eleições e oprimir duramente manifestações pacíficas com milhares de prisões. E como a Polônia é um integrante da União Europeia, país que tem uma rivalidade histórica com a Rússia, da qual a Bielorrússia é aliada, se tornou o alvo dessa política de indução da migração. Como eu tinha falado para vocês, boa parte dos migrantes, dos refugiados, passam antes por países de desenvolvimento. Aqueles que têm passado por Belarus não têm sido contidos, né? Não têm sido segurados nas suas fronteiras. Belarus facilita a entrada na Polônia. Vocês terem uma noção do que significa isso, deem uma olhada nessas imagens aqui. Complicado, né? E é claro que Belarus faz isso, o Lukashenko faz isso, porque desde que ele foi acusado de fraudar as eleições, a União Europeia, da qual a Polônia faz parte, aplicou sanções econômicas ao país. Então, é uma maneira de pressionar para que
a União Europeia repense essas sanções econômicas. Outro vizinho, outro país próximo, a Lituânia, declarou estado de sítio desde a sua separação da antiga União Soviética, seu processo de autonomia, de independência, que isso era uma situação que não se via mais. Então, na Europa Oriental, está ocorrendo um sério conflito por causa da migração com muitos refugiados. E isto induzido por um governo rival ao da União Europeia. Ou seja, um caso extremamente grave. Há pessoas, há críticos que acusam Putin, Vladimir Putin, ou seja, o presidente da própria Rússia, como estar por trás desse processo, né? Porque o Lukashenko é uma espécie de títere, uma espécie de testa de ferro do Putin. Então, faz sentido. Só uma coisa é acusação, a hipótese, outra coisa é provar, né? Esse cartaz aqui é muito significativo, né? Se você não quer refugiados, pare de criá-los, ou seja, pare de criar situações instáveis nos países mais pobres. Boa parte é isso mesmo, como atesta o caso da guerra da Síria, mas nem sempre é só isso, né? Como é o caso da Venezuela, cujo próprio governo criou a situação crítica em que eles vivem, ou seja, o bolivarianismo, o regime adotado na Venezuela é um erro por si só, feito, criado, produzido, made in as próprias elites venezuelanas. Isso é diferente de guerras e conflitos em países do Oriente Médio que têm a mão, ou melhor, a pata de interesses externos, né? Sejam eles da Rússia, dos Estados Unidos ou de outras nações europeias. Então, nesse sentido, o cartaz faz bastante sentido, é coerente, sim. Pare de criar essa situação se você não quer refugiados no seu país. Agora, é fato notório, né, que muitas vezes um país que mais recebe refugiados, como é o caso da Suécia, em termos proporcionais, não é um país que atiça ou que promove conflitos internos em países do Oriente Médio. Então, nem sempre quem paga o pato é quem mais deveria arcar com isso. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, deveria arcar muito mais com esse peso, né? E a Rússia também, porque eles é que têm mais interesses e ações, seja na condição de assessoria, seja na condição de intervenção direta em países do Oriente Médio. Aqui algumas referências para vocês, de alguns artigos para aprofundar, né, o de temas correlatos, né, além das fontes dos próprios gráficos e mapas contidos nas imagens que vocês podem pesquisar, tá? E os meus contatos, para vocês entrarem em contato comigo, caso desejem ver mais vídeos, eu vou começar a postar algumas coisas no meu canal do Telegram, né? Também podem entrar em contato comigo por e-mail, né? Não vou colocar. Também tem aqui o meu blog pessoal, que tem bastante artigos lá, né? É legal? Então, qualquer coisa, a gente mantém contato por esses meios aí. Aguardo o contato de vocês, compartilhamento desse vídeo se vocês gostaram, e outros virão sobre o mesmo assunto e assuntos relacionados. Falou, pessoal? É isso aí.